Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para a galera. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para essa quinta-feira, separei uma grade de 11 jogos para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Mas antes disso, quero passar aqui para o nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. Se você desejar fazer um joguinho, validar uma aposta, temos a nossa banca sportgo777.net. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites dessa quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Separei 11 palpites no canal, um bilhetinho pronto no final do vídeo. Infelizmente passamos 3 dias sem postar vídeo no canal. Estava com problema de saúde. Voltamos tudo ao normal, galera. Começando aqui pela Copa da Turquia na partida entre IN Malatyaspor e Bandırmaspor. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. A equipe visitante vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, Bandırmaspor venceu em casa por 5-0. Nos últimos 4 jogos entre as equipes, a equipe visitante venceu 3 e perdeu apenas 1. As odds abriram aqui a 1.70 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do IN, bateu ambas marcas aqui em 4 oportunidades. A equipe do Bandırmaspor nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar na linha de gols, para dar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Passando aqui na partida entre Kayserispor e Aksaray. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 1 derrota e 4 vitórias. As odds abriram aqui a 1.22 para a equipe da casa, 9.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, Kayserispor para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Kayserispor, vem de 3 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Aksaray vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Vou deixar aqui um palpite de Kayserispor para vencer a 1.22. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Konyaspor e Ümraniyespor. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 4 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Konyaspor. As odds abriram aqui a 1.57 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui um palpite de Konyaspor para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Konyaspor, vem de 4 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa, a equipe do Ümraniyespor vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Vou deixar aqui um palpite de Konyaspor para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, para dar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Passando aqui na partida entre Sivasspor e Ankara-Gucu. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Sivasspor venceu fora de casa por 4-1. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, Sivasspor venceu 4 e empatou apenas 1. As odds abriram aqui a 1.70 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui um palpite de Sivasspor para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando aqui pelo Campeonato Português, na partida entre Paços Ferreira e Santa Clara. Na classificação, é o 11º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 vitória e 4 derrotas. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Santa Clara venceu em casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, Santa Clara venceu 3, Paços Ferreira venceu 2. Jogando na casa do Ferreira, nos últimos 5 jogos, o Paços Ferreira venceu 4 e perdeu apenas 1. Vou deixar aqui um palpite de Paços Ferreira, casa com empate. Abriu aqui a 2.60. Vou deixar aqui uma dupla chance para a equipe do Paços Ferreira, como primeira opção de aposta. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando aqui ainda pela Copa da Turquia, na partida entre Besiktas e Altay.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 4 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o Altai venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,50 para a equipe do Besiktas, que acredito que vence a partida, mas o Besiktas não passa tanta segurança jogando em casa principalmente. Vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Vou deixar aqui um palpite na linha de gols acima de 2 gols e meio. Passando aqui pela Liga Portugal na partida entre Arouca e Braga. Na classificação é o 4º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Braga venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 5,25 para a equipe da casa, 1,65 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1,5 gols como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam também uma boa. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Arouca, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Todas elas bateram 1,5 gols. Já a equipe do Braga nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 5 derrotas seguidas. É o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam. Passando aqui pela Championship, na partida entre Bournemouth e Cardiff. Na classificação é o primeiro colocado contra o 20º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. A equipe visitante vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Bournemouth venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,61 para a equipe da casa, 5,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam também é uma boa. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Bournemouth, bateu 1,5 gols em todos os jogos, bateu ambas marcas aqui em 2 oportunidades. A equipe do Cardiff jogando fora de casa bateu 1,5 gols em todos os jogos e bateu ambas marcas em 4 oportunidades. Como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam. Passando aqui na partida entre Stoke City e Derby. Na classificação é o 8º colocado contra o último colocado. Só lembrando que a equipe do Derby perdeu 21 pontos nessa Championship por problemas financeiros. Nos últimos 5 jogos da equipe do Stoke City vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Derby vem de 2 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Derby venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,66 para a equipe da casa, 5,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, abaixo de 3 gols e meio. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar uma possível zebra também é uma boa opção. Ou se você desejar pegar fora com empate também é uma ótima opção. Passando aqui na partida entre Manchester United e Burnley pela Premier League. Na classificação é o 7º colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 4 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Manchester United venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 1,36 para a equipe da casa, que acredito que vença, mais a equipe do Manchester United é uma equipe que geralmente vem sofrendo gols. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Manchester United, bateu 2,5 apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateram 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio. Passando aqui para a próxima e última tip na partida entre Porto e Benfica. Na classificação é o primeiro colocado contra o 3º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 1 derrota e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o Porto venceu em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 1,85 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. O Benfica, que na última partida perdeu em casa, fora de casa por 3-0 para a equipe do Porto. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Porto para vencer. Acredito muito nessa vitória do Porto. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 1,5 gols. Vamos para a tri para que selecione para vocês para essa quinta-feira, 30 de dezembro. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Porto e Benfica acima de 1,5 gols. Vou deixar aqui para vocês a partida entre Arouca e Braga acima de 1,5 gols.
E Manchester United e Burnley acima de 2 gols e meio. Essa é a tripla que selecionei para vocês. Porto e Benfica 1 gol e meio. Arouca e Braga 1 gol e meio. E Manchester United e Burnley acima de 2 gols e meio. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!